Bom, vamos direto ao ponto porque o assunto hoje é urgente. Esta é a nossa análise do pacote de briefing do dia 3 da Semana da Segurança. O foco? Operações de veículos e equipamentos pesados. É fundamental entender logo de cara que essa é, sem sombra de dúvida, uma das atividades de maior risco em qualquer ambiente logístico. Quando temos máquinas enormes circulando lado a lado com as pessoas, a margem para erro é literalmente zero. Então, vamos destrinchar os dados e as diretrizes oficiais para entender como blindar a operação e proteger cada vida na área de trabalho. E o material já abre com uma frase que dá o tom de tudo. Ninguém deve se ferir por veículos. Olha só, isso não está ali como um lema bonito ou uma meta otimista para pendurar na parede da empresa. É um mandato inegociável, uma regra de ouro absoluta. Para a cultura de segurança realmente funcionar na prática, essa ideia precisa virar um mantra na cabeça de quem pisa no pátio. E as informações seguintes mostram exatamente por que não dá para abrir mão disso. Para entender o peso dessa regra, a gente precisa olhar para os dados reais. E, honestamente, a realidade dos últimos 12 meses é um verdadeiro banho de água fria. O relatório mapeia incidentes graves, bem reais, envolvendo empilhadeiras e equipamentos de solo que atingiram funcionários, motoristas e auxiliares. Estamos falando de ferimentos que mudam o curso de uma vida, cortes profundos, fraturas sérias e danos permanentes. É aqui que cai a ficha de que o perigo não é só uma teoria de manual de segurança, sabe? Ele já bateu na porta. O mais revelador dessa análise é como ela coloca na balança os dois lados de um acidente. De um lado, claro, temos o impacto operacional. Bater um equipamento significa aeronaves danificadas, atrasos absurdos, aquela reação em cadeia gigantesca na logística e, lógico, um arranhão feio na reputação. Mas aí a gente vira a página e olha para o outro lado, o impacto humano. Fraturas, invalidez e até o risco real de perder uma vida. E o contraste é chocante, não é? Afinal, equipamento a gente conserta, atraso a gente tenta recuperar depois. Mas uma vida? Sem chance. Nenhuma, absolutamente nenhuma carga é mais importante do que seguir o procedimento de forma segura. E quando entramos na parte mais fria e analítica da gestão de riscos, vem a constatação mais dura. Esses incidentes severos quase nunca são fatalidades imprevisíveis. Pelo contrário, eles são eventos totalmente evitáveis. Analisando a fundo os relatórios, dá para ver um padrão claríssimo. Não é um golpe de azar, é falha na raiz. Existem causas bem específicas e muito fáceis de identificar que estão puxando o gatilho desses acidentes. E quais são os grandes vilões dessa história? A análise destaca 4 causas principais. Primeiro, o básico sendo ignorado, pular procedimentos estabelecidos. Segundo, a distração de quem está ali operando a máquina. Terceiro, aquela mania perigosíssima de movimentar o veículo sem ter 110% de visibilidade do ambiente. E o quarto, a falha em manter uma distância segura. É como um quebra-cabeça do desastre. Uma simples olhada para o lado ou aquela pressa de cortar caminho para ganhar os minutinhos é exatamente o que pavimenta a estrada para o pior acontecer. Regras estritas para operadores e pedestres. O problema está muito bem claro na mesa, então vamos para soluções imediatas e inegociáveis. Começando por quem está atrás do volante. O material bate forte nessa tecla e não deixa 1 milímetro de margem para interpretação. A dinâmica aqui precisa virar um reflexo automático. A visão está obstruída, o equipamento não se move. Não verificou o que tem atrás e do lado, o equipamento não se move. A área não está completamente livre e segura, adivinha só, o equipamento não se move. Simples assim. Qualquer cenário fora do ideal é, por definição, um risco extremo. Não existe dar um jeitinho ou achar que dá para passar. Na dúvida, o pé vai para o freio na mesma hora. Agora, virando a chave para quem está circulando a pé no pátio. Quem está fora do veículo divide exatamente o mesmo risco e precisa jogar ativamente na defesa. O alerta tem que estar no volume máximo o tempo todo. Usar as faixas e rotas de pedestres é obrigatório, não é uma sugestão. E o detalhe, que talvez seja o mais crucial de todos, nunca, jamais presuma que o motorista da máquina está vendo quem está ali no chão. Os pontos cegos são enormes e o ambiente é um caos de barulho e movimento. Ter essa consciência situacional e manter distância de tudo que se move é, literalmente, o que salva a pele no fim do dia. Mas e se as coisas saírem dos trilhos no meio da operação? O documento joga a responsabilidade para o grupo inteiro. Viu um comportamento inseguro? Pode ser um colega dando ré sem olhar ou um carrinho passando rápido demais no meio da equipe. Pare a operação na hora e fale. Levantar a mão, chamar atenção ou paralisar o trabalho quando o perigo aparece não é uma opção, nem motivo para ter vergonha. É uma obrigação absoluta. O silêncio nessas horas é o maior parceiro do acidente. E para amarrar toda essa conversa com a força necessária, a análise traz as diretrizes oficiais de segurança da SAT SSSI. Quando uma regra ganha esse selo,
esse peso institucional, ela deixa de ser uma simples dica de convivência. Estamos lidando com mandatos sérios, aprovados e desenhados milimetricamente para proteger a integridade de todos. É um manual definitivo de sobrevivência na pista, e ele não aceita atalhos. Para facilitar a vida no dia a dia, o relatório empacota a teoria em 6 comportamentos extremamente práticos. Vamos passar por eles rapidinho. 1. Seguir as regras à risca. 2. Manter distâncias seguras e deixar as áreas totalmente livres. 3. Foco total, zero distração. 4. Só colocar a mão no equipamento quem tiver treinamento e autorização oficial. 5. Questionar toda e qualquer atitude insegura na mesma hora. E o 6. Reportar perigos e quase acidentes no exato momento em que acontecerem. De novo, não são conselhos simpáticos, são requisitos vitais no ambiente que não perdoa erros. E a síntese de todo esse plano de ação é direta como um soco. Nós agimos, nós nos manifestamos, nós seguimos as regras. Essa é a essência do trabalho em equipe levado a sério. A cultura de segurança só cria aquela blindagem de verdade quando todo mundo, do novato no primeiro dia até a liderança mais experiente, veste a mesma camisa. É essa atitude proativa que fecha de vez as portas para as tragédias. O que nos traz de volta ao ponto de partida. A promessa era de que ninguém se fere por veículos. E para transformar essa frase na realidade de hoje, o briefing fecha com uma provocação brilhante. O que será feito hoje para garantir que todos voltem para casa em segurança? É a pergunta que tem que ficar ecoando na cabeça da equipe inteira agora e durante o turno inteiro. Segurança não é uma placa no portão de entrada. É um verbo, é ação. Todo santo dia. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação detalhada. Levem essa pergunta para o pátio, coloquem as regras para rodar e façam uma operação impecável e segura. Um grande abraço e até a próxima!